Olá malta, bem-vindos a mais um vídeo, yay! E hoje estou aqui para vos falar dos produtos que eu introduzi na minha alimentação e aqueles que eu retirei da minha alimentação porque não me faziam falta e também não vos fazem falta a vocês. Portanto, se vocês quiserem descobrir quais são esses produtos, continuem a assistir a este vídeo maravilhoso. Então vamos lá começar. Primeira coisa que me aconteceu foi, eu tornei vegetariana, vocês já devem saber, se não sabem, façam o favor de ir ver os vídeos passados. E quando eu me tornei vegetariana, houve coisas que eu tive que retirar da minha alimentação, não é? E que eu tinha muitas dúvidas onde é que eu ia buscar as proteínas, as fibras, essas coisas todas que eu precisava para me continuar a alimentar e ser saudável. E, portanto, eu comecei a ver muitos documentários, a ver muitos artigos sobre alimentação e foi-me dada muita informação. E eu, como sou uma miúda que gosta muito de informação, comecei a usá-la. Não é? Porque quando nós temos acesso à informação não devemos optar por, enfim, fazer de conta que não sabemos, devemos muito pelo contrário trazê-la para o nosso dia-a-dia, para o nosso cotidiano e tentar mudar, porque é sempre bom mudar para melhor. E, portanto, a primeira coisa que eu fiz foi deixar de beber refrigerantes. Eu não tinha a noção, ou melhor, eu tinha a noção, mas queria lá saber, não é? Do açúcar que vem dentro daquelas garrafinhas tão bonitinhas, que normalmente são tão apelativas, que passa na televisão que fazem bem, porque tem vitamina C adicionada e não sei mais o quê. E é óbvio que não tem, que é uma porcaria, e que vocês não devem sequer tocar naquilo. Eu hoje em dia bebo refrigerantes para aí, quê? 3 em 3 meses, 4 em 4, às vezes mais. Porquê? Eu só bebo em alturas de socialização, em que às vezes nem há água na mesa, não é? E eu não quero ser aquela pessoa chata a dizer, olha, eu não bebo sumos, só bebo água, não é? Portanto, bebo e calmo. Mas bebo assim a medo, bebo só um copinho, muito pequenino, uma coisinha assim de leve, porque aquilo faz mesmo muito mal. E eu acho que não é querer ser melhor que ninguém, ou querer dizer, eu não bebo sumos porque eu sou super saudável. Não tem nada a ver com isso, eu acho que tem mesmo a ver com o facto de eu vivo dentro do meu corpo, vocês vivem dentro do vosso. E eu acho que nós devemos tratar do nosso corpo e gostar do nosso corpo. E se nós gostamos do nosso corpo, não vamos maltratar, não lhe vamos fazer mal. E portanto, se eu sei que beber sumos me vai fazer mal, porque é que eu vou continuar a beber? Não é? Eu posso substituir por sumos naturais, eu posso substituir por batidos, por água. Não há nada melhor do que beber água, não é? Um copo de água é a melhor coisa que vocês podem beber. E não é algo que vos vai fazer mal, muito pelo contrário. Portanto, eu acho que temos que pensar, não como se eu vou ter prazer ou não, mas pensar pelo nosso corpo. Pensar, será que eu estou a fazer mal a mim próprio? Será que me estou a prejudicar? E alterar esses comportamentos. O açúcar é a pior coisa que nós podemos comer, mesmo, é sabido. É a pior coisa que nós podemos colocar dentro do nosso corpo, é o açúcar. E isso inclui também, por exemplo, o açúcar que nós vemos no café, que nós vemos no chá, que muitas vezes nem sequer pensamos, será que eu preciso de pôr este açúcar aqui? Será que isto vai fazer com que a minha bebida fique mais saborosa? Não fica. E, portanto, eu retirei também, eu hoje em dia bebo leite, eu não bebo leite, bebo chá e café sem açúcar e não sinto falta nenhuma. Mas, se vocês me disserem, eu não consigo viver sem a minha colher de açúcar no café, eu tenho a solução para vocês. E a solução é o meu querido amigo melaço. Apresento-vos, não sei se vocês já o conhecem, ele é assim muito bonitinho, escurinho, tem assim a texturazinha do mel, mas é muito melhor que o mel, porque eu não gosto de mel. E ele é um adoçante natural e que diz ali que tem alto teor em minerais, que é aquilo que nós queremos. E, portanto, vocês podem substituir a vossa colherzinha de açúcar nojento por este melaço maravilhoso. E vocês já, isso tem uma cor tão esquisita, de certeza que isso não sabe nada bem. Sabe, é ótimo. É mesmo muito bom. Só vos adverto para o facto de ele ser assim escurinho. E, portanto, se vocês o forem colocar em bolos, em bolachas, as vossas bolachinhas vão ficar assim muito escurinhas. O que eu não me importo nada. Mas se vocês não gostarem, usem. Tadá! O nosso fantástica geleia de agave. Ele é muito, muito bom, muito docinho. Tem assim esta textura parecidíssima com mel. Portanto, isto é basicamente também parecido com mel, não no sabor, mas assim na cor e tudo. E é ótimo, também não sabe assim, eu não gosto disso, só gosto de açúcar. É ótimo, vocês nem vão notar a diferença. E as vantagens é que são muito mais doces, ou seja, vocês precisam de colocar menos quantidade e não mais, o que é muito bom, yay! Portanto, açúcar diminuir, substituir por estes produtinhos. Outra coisa, o sal refinado, esqueçam, retirem, deitem fora, lancem pela janela, esqueçam que ele existe e passem a usar sal marinho, aquele sal grosso, ou
Ou então este salzinho aqui que também é muito bonito, é mesmo muito lindo, é assim, todo vermelhinho, vocês veem, e é mais salgado, ou seja, vocês vão precisar de usar menos quantidade para que a vossa comidinha fique assim, com o gosto que vocês querem. Eu não me lembro como é que este sal se chama, mas eu acho que ele é sal dos Himalaias ou uma coisa assim, sinceramente não me lembro porque deitei fora a embalagem, coloquei aqui todo bonitinho e esqueci-me. Outra coisa que eu comecei a comer assim, em doses industriais, são as leguminosas. Eu já comia feijão e grão, porque eu sempre gostei, mas agora como lentilhas, como quinoa, como aqui este que eu tenho aqui, que é aqui o meu trigo sarraceno, que eu ainda tenho, o meu milho pinto que já acabou, e portanto... Ai, Sara, mas eu não gosto, eu só gosto de arroz, eu só gosto de massa. Piegas, não tenham problemas porque existe arroz e massa integral, que é ótimo. E vocês podem, de facto, substituir o arroz e a massa normal, que só tem hidratos de carbono, que também são precisos, mas em muito menos quantidade do que aquela que nós comemos. E o arroz e massa integral que eu tenho aqui. Uma massinha integral, como podem ver, tem muito bom aspecto, é igualzinha à outra, tá? É mesmo igualzinha. E podem fazer com tudo. Substituir a massa normal por esta massinha. Também há da grande, daquela massa esparguete. Há toda a massa. Portanto, até massa bolonhesa. Até massa daquelas para lasanha e tudo mais existe integral. Portanto, não há desculpas para vocês substituírem. Esqueci-me de falar no meu queridinho, no meu feijãozinho de soja, que eu gosto muito dele. Era muito bom. Eu ponho assim dentro destes saquinhos, porque eu rompo todas as embalagens. Eu não sei abrir embalagens e, portanto, rompo as embalagens e eu quero guardar tudo e, portanto, guardo dentro destes saquinhos. Mas não há problema nenhum. Outra coisa que eu comecei a ingerir também... O meu cabelo está espetacular. Outra coisa que comecei a ingerir também foi aqueles superalimentos, que tanto falamos hoje em dia, mas eu não consumo nem um terço, aliás, nem um quinto de todos aqueles que eu devia ingerir. Eu introduzi aqueles básicos que eu acho que hoje em dia toda a gente já come, que são a linhaça, as sementes... Ai, agora não me lembro o nome, mas estas aqui, as sementes de chia. A linhaça, as sementes de chia, as sementes da abóbora, todas aqueles superalimentozinhos que nós já vamos tendo na nossa alimentação e que a maior parte das pessoas já come, espero que já se esqueçam. Mas também tenho aqui esta que é a levedura de cerveja. Podem ver que é toda bonita a caixa. É assim, o sabor não é o melhor, mas a sério, acreditem nisso. Se vocês puserem isto misturado com alimentos, não vão sentir sabor nenhum e vão estar a comer alto teor em vitaminas do complexo B, alto teor em proteínas e alto teor em fibra. Portanto, só coisas boas aqui numa embalagem tão pequenina. E o aconselhado desta são 2 colheres de sopa por dia, normalmente é quase tudo. Outra coisa que eu também como ou deveria comer e não como tanto é spirulina. Spirulina é uma alga liofilizada. E isto é muito bom. E eu vou-vos dizer porquê. Porque é rico em proteínas. É uma fonte de fibra. De vitaminas essenciais como a tiamina e a riboflavina, que toda a gente sabe que é obviamente essencial. E ainda tem uma grande quantidade de ferro e magnésio. Ou seja, é ótimo para nós. E eu comi isto como... Misturava 2 colheres de sopa ou uma, acho que era uma colher de sopa num bocadinho de água e bebia. Ou seja, é horrível, nojento. Porque eu não fazia certo. Vocês podem juntar a batidos, vocês podem juntar a sumos de fruta. São 2 colheres que vocês têm de comer por dia. Ou seja, se vocês beberem 2 batidos por dia, podem juntar uma no primeiro e outra no segundo. Não precisam de carregar tudo no primeiro, porque pode ficar a saber e vocês não vão gostar, como é óbvio, porque isto não é assim muito bom. Mas é excelente para a nossa saúde. E lá está, feito da maneira certa, não é assim nada que não se possa comer. Grande. Eu acho que já vos falei de todos os alimentos que eu queria falar. Eu acho que não me esqueci de nada. Falta-me falar das barrinhas de cereais, que é uma coisa que principalmente nós mulheres andamos sempre com uma na mala. Sempre. É aquele snack para amanhã no lanche, é aquele snack da tarde, é aquele snack da noite, é aquele snack da vida. E então nós andamos sempre com uma porcaria daquelas na mala e as barrinhas de cereais são uma porcaria, estão cheinhas de açúcar, cheinhas. E nós estamos a pensar que estamos a comer uma coisa super saudável e que somos tão lindas. Mas não, estamos só a comer uma porcaria. Eu confesso que ainda não as eliminei completamente, mas hoje em dia como menos, porque faço as minhas próprias barrinhas, ficam tão boas e são tão fáceis de fazer. Eu um dia deixo-o fazer para colocar lá no blog, para vocês verem. E vocês podem alterar os ingredientes todos, podem escolher os ingredientes que vocês quiserem.
porque vocês podem realmente escolher os ingredientes que vocês quiserem. Eu não gosto de passas, portanto não coloco passas, mas podemos colocar fruta desidratada, podemos colocar outro tipo de frutos secos, nozes, avelãs, aquilo que nós quisermos, porque realmente... Anda cá, querido, anda para aqui. É uma bolinha, quer saltar da janela. Anda para aqui. Não quero ir para o colo. Quero ir embora. E, portanto, vocês podem fazer as vossas barrinhas, que são muito mais saudáveis, muito mais saborosas, e sabemos que não têm aquele excesso de porcarias que nós estamos a comer, sem necessidade absolutamente nenhuma. Eu acho que já vos falei essencialmente daquilo que eu vos queria falar, que foram estes alimentos. Estes alimentos permitem-me que eu consiga ter uma variedade de alimentos muito maior. Vocês sabem que, como eu sou vegetariana, às vezes... as pessoas perguntam, mas agora o que é que comes? Se não comes carne nem peixe, o que é que tu comes? Meu Deus, que dilema na tua vida. Não é? Porquê? Porque eu tenho todos estes ingredientes e mais que eu de certeza que não me lembrei, principalmente na parte das leguminosas. As lentilhas, eu não sei se falei nas lentilhas, mas as lentilhas também há lentilhas de laranja, há as verdes. Existem montes de ingredientes que nós podemos usar para fazer as mesmas receitas de sempre, mas com outros ingredientes. Porque está na altura de nós colocarmos em causa aquilo que nós achamos que sabemos, não é? Todos nós somos nutricionistas, não é? Todos nós temos o nosso quê de médico. Só que aquilo que as nossas avós nos faziam comer, aquilo que os nossos pais, se calhar há uns tempos, quando éramos bebezinhos, nos diziam, come isto que faz tão bem, come aquilo que faz tão bem. Nós hoje em dia sabemos que não precisamos tanto daquilo ou nada para conseguirmos ter uma alimentação saudável. E falo, obviamente, da carne e do peixe. Eu aproveito sempre para puxar a brasa à minha sardinha, mas obviamente que se vocês continuam a comer carne e peixe, devem fazê-lo de forma muito, muito equilibrada. E vocês sabem, hoje em dia nenhum médico vos aconselha a comer carnes vermelhas. No máximo aconselha-vos a comer carnes brancas uma vez por semana. Portanto, não se tentem enganar com isso. Não tentem puxar a brasa agora à vossa sardinha. Lá está, coitada da sardinha. Estes provérbios, tenho que apagar isto da minha vida. Mas... a alimentação é muito, muito importante e nós somos o que comemos. Nós somos de facto o que comemos. E não vale a pena tentar nos enganar e dizer eu sou tão saudável porque comi peixe cozido. Não é saudável. E hoje em dia vocês sabem isso, toda a gente sabe isso. Se vocês comerem peixe todos os dias, não são saudáveis. Se vocês comerem carne todos os dias, não são saudáveis. Portanto, se vocês não querem eliminá-los da vossa alimentação, comam o menos possível e introduzam estes alimentos. Experimentem coisas novas, porque... o pior que nós podemos ser é céticos em relação às coisas e não querer comer porque eu não gosto do sabor, isso deve ser tão mau, eu só gosto de carne, peixe e batatas fritas, é só o que eu como. E acompanhado com refrigerante. Esqueçam isso, porque não tem a ver com o querer ser magro, não tem a ver com o querer emagrecer, não tem nada a ver com isso. Tem a ver com o querer ser saudável e querer ser melhor para vocês próprios, porque vocês têm que cuidar de vocês próprios, não é? Se vocês não dão refrigerantes a uma planta para ela crescer, porque bebem, não é? Não faz sentido nenhum. E isto tem que ser algo que vá mudando aos poucos, porque um dia vocês vão ensinar isto aos vossos filhos e têm que ensinar coisas muito, muito boas para que eles depois também sejam saudáveis e não sejam aqueles miúdos que nós vimos hoje em dia que se empanturram em hambúrgueres e em batatas fritas e em refrigerantes e depois mais tarde são obesos e que vivem uma vida péssima e cheia de doenças. Portanto, eu acho que me esqueci de muita, muita coisa, mas eu acho que vos falei do essencial. Espero que vocês tenham gostado das sugestões que eu vos fiz e que, se não conhecem alguns destes alimentos, vão à procura. Eles estão super acessíveis hoje em dia em todos os supermercados, principalmente aquelas grandes superfícies têm montes de coisas deste género. Eu espero que vocês tenham gostado. Já me alonguei imenso, já falei demais, mas eu sou apaixonada por estes assuntos da alimentação. E, portanto, muito obrigada por terem assistido. Um beijinho muito, muito, muito grande e que tenham o resto de uma semana excelente. Beijinhos!